Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. O tema que nós trataremos na aula de hoje é princípios do tratamento antimicrobiano. O tratamento antimicrobiano, pessoal, ele se aproveita, vamos dizer assim, das diferenças bioquímicas que existem entre os micro-organismos e seres humanos. Então, é isso que nos permite ter fármacos aí, né, que sejam direcionados aos micro-organismos por conta desse distanciamento, né, dessa diferença, vamos dizer assim, bioquímica que acontece entre nós e os micro-organismos. Os fármacos antimicrobianos, eles são eficazes no tratamento das infecções, pois são aí seletivamente tóxicos para os micro-organismos, ou seja, eles apresentam aí a capacidade de lesar ou matar os micro-organismos invasores sem, né, necessariamente prejudicar as células do hospedeiro. Na maioria das situações, a toxicidade seletiva é relativa. Isso por quê? Porque a gente sabe, né, que os efeitos diversos eles estão aí, e mesmo que haja essa diferença bioquímica entre nós, seres humanos, e os micro-organismos, alguns efeitos adversos vão ser ocasionados. Isso exige, né, com que a concentração do fármaco ela seja, né, cuidadosamente controlada para atingir o micro-organismo, enquanto ela ainda está sendo, né, tolerada aí pelo hospedeiro, vamos dizer assim, né, a gente pode colocar dessa forma. A escolha do tratamento mais apropriado, ela requer alguns conhecimentos básicos, tais como, primeiro, a identificação do micro-organismo, segundo, da suscetibilidade do organismo para um fármaco em particular, terceiro, do local da infecção, dos fatores do paciente, da segurança do fármaco e do custo do tratamento. Nós vamos falar a respeito de cada uma dessas escolhas de forma mais detalhada. Então, primeiro, nós vamos falar aí em relação à identificação do micro-organismo. Então, a gente sabe, né, que a caracterização do micro-organismo ela é decisiva para selecionar o fármaco mais apropriado. O ideal, então, né, pessoal? Claro que a gente sabe que, na maior parte das vezes, né, nem sempre isso é possível, dependendo do local que a gente estiver trabalhando ou dos equipamentos que a gente tiver em mãos, mas o ideal aí é a gente sempre identificar o micro-organismo antes de iniciar um tratamento. Um outro ponto importante da gente colocar é que, antes de iniciar com a medicação, a gente obtenha o material biológico para identificação do micro-organismo. Isso porque, se a gente entra com a medicação e depois coleta o material biológico, a gente vai estar mascarando o resultado, e aí a gente não vai estar sabendo se aquele resultado que a gente está obtendo é um resultado verdadeiro, uma vez que a gente entrou com a medicação antes de coletar o material. Então, isso pode dar um resultado falso, né? Um resultado aí que a gente não consegue confiar. Então, uma avaliação rápida, né, da natureza do micro-organismo, algumas vezes ela pode ser feita aí com base na coloração de Gram, que vocês já devem ter observado aí nas aulas de microbiologia. A coloração de Gram, ela é útil, a gente sabe, né, que ela é útil na identificação da presença e também das características morfológicas do micro-organismo nos líquidos orgânicos, que normalmente são estéreis. Que líquidos orgânicos seriam esses? A gente fala aí de sangue, de soro, de líquido cerebroespinal, pleural, sinovial, peritoneal e urina, né, pessoal? Porém, né, vamos ressaltar aqui de novo, né, que geralmente aí é necessário, muitas vezes a coloração de Gram não é suficiente para identificar, né? Por quê? Porque às vezes a gente precisa, né, em algumas situações, a gente precisa aí cultivar o micro-organismo para chegar a um diagnóstico conclusivo e determinar aí a suscetibilidade da bactéria aos antimicrobianos. Então, existem, né, alguns procedimentos antes da gente chegar a visualizar. Nem sempre a gente consegue fazer uma visualização microscópica direta. Algumas vezes a gente precisa fazer o cultivo e a identificação antes para depois conseguir fazer essa visualização aí.
uma vez que a gente consegue ter um material, né, e desse material a gente realizar o cultivo, identificar o micro-organismo, em algumas situações a gente pode realizar aí o antibiograma, que é um teste muito realizado, né, nos laboratórios de microbiologia. Vocês, né, se vocês ainda não tiveram essa aula prática com a professora Lívia, vocês ainda terão, onde a gente utiliza discos. Esses discos eles apresentam, né, uma concentração de um determinado antibiótico. A gente tem vários discos para vários antibióticos, e a gente vai ver se aquele micro-organismo ele deixa de crescer na presença daquele antibiótico. E aí a gente consegue então saber determinar se aquele micro-organismo ele é sensível ou não à ação daquele fármaco, ou se ele é então agora que a gente, né, chama de resistente, né, um micro-organismo que ele apresenta uma resistência natural, ou um micro-organismo que apresentou uma resistência por conta de alterações, de mutações que ele foi desenvolvendo aí ao longo da existência da sua espécie, vamos dizer dessa forma. Então, reforçando, né, o que a gente tinha falado, é essencial aí obter uma amostra do micro-organismo para a cultura antes de iniciar o tratamento, para que a gente não tenha aí interferências dos fármacos durante o processo de cultivo e também de identificação. Essa identificação, pessoal, ela pode acontecer também de outras formas, né? Hoje em dia a gente tem, né, apresenta, né, os recursos de biologia molecular, que são técnicas, né, mais robustas, no quais aí a gente consegue fazer a detecção, por exemplo, de antígenos, ou até mesmo DNA ou o RNA, ou até mesmo a detecção de uma resposta inflamatória ou imune do hospedeiro contra o micro-organismo, e daí a gente consegue realizar uma identificação mais apurada, vamos dizer assim, mais específica, porque agora a gente está usando técnicas, não só técnicas, né, de biologia molecular, mas técnicas aí imunológicas, né, como de ELISA, aonde a gente tem aí detecção aí da resposta imune do hospedeiro, onde a gente consegue de fato identificar o micro-organismo. Eu acredito que o professor Pedro já tenha citado em algumas aulas, mas se não, uma dessas técnicas imunológicas que eu estou me referindo é a técnica de ELISA, né? A técnica de ELISA ela é baseada aí na ação dos anticorpos contra os antígenos. Então, se o paciente ele apresenta aquela proteína que é referente daquele micro-organismo, né? Então existe um sistema aí formado a partir de anticorpos que consegue, então, reagir com esse antígeno, e se houver a presença, há uma alteração de coloração daquela placa feita no experimento. Eu vou até linkar para vocês aqui um vídeo, né, do YouTube mostrando como é que é essa técnica de imunofluorescência, que é o ELISA, e além disso a gente tem outras técnicas, né, imunológicas aí, como a citometria de fluxo, que nos permite identificar células, anticorpos, micro-organismos também. Tá? Então, além da biologia molecular que eu estou referindo aqui ao PCR, a gente também tem outras técnicas imunológicas, e eu vou linkar os cards para vocês, para que vocês possam assistir alguns vídeos demonstrativos, beleza? E isso a gente pode utilizar dentro da identificação aí dos micro-organismos.